Saudações, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Felipe Fernandes e hoje vou conversar sobre um tema que o pessoal me pergunta bastante ali no Instagram, que são as prerrogativas processuais da Fazenda Pública no processo do trabalho. Mas antes disso, se você gosta do nosso trabalho, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, porque assim você ajuda que o nosso conteúdo chegue a mais gente. Então vamos lá. Principais aspectos da fazenda pública no processo do trabalho. Primeiro, a gente tem que estabelecer quem é fazenda pública, né, para efeitos juslaborais. Primeiro de tudo, a gente tem, né, fazenda pública são União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. Mas lembrando que o Tribunal Superior do Trabalho, ele também possui uma interpretação extensiva no que tange a empresas estatais prestadoras de serviços públicos. Aqui, para quem gosta dos informativos do TST, né, vira e mexe o CESP vem cobrando nas provas dele, eu comprovo para vocês que justamente fixou o Tribunal Superior do Trabalho que as empresas prestadoras de serviço público essencial em regime de monopólio sem fins lucrativos gozam das prerrogativas da fazenda pública. Então vejam que é bastante importante fixar primeiramente quem são esses entes, para, num segundo momento, nós verificarmos quais são essas principais prerrogativas. Primeiro de tudo, representação da fazenda pública. Quem é que representa o ente estatal quando em juízo? Né? Nós temos que são os advogados públicos, né? No caso, os procuradores do Estado, dos municípios ou os advogados, a Advocacia Geral da União. Né? A gente tem disposição constitucional no artigo 131 acerca da Advocacia Geral da União e no artigo 132 da Constituição Federal acerca dos procuradores dos estados e do Distrito Federal. Mas aí como é que funciona? Né? Você está estudando para concurso, você vai passar, se Deus quiser, daqui a pouco você está lá tomando posse e vai fazer audiência. Você caiu no setor trabalhista, olha, é o melhor setor, todo mundo é doido para trabalhar no setor trabalhista, né? Nem sempre, né? Mas eu gosto bastante. Eu sou do trabalhista e acho um local maravilhoso de se trabalhar. Enfim, você chega lá, você vai fazer sua primeira audiência. Isso acontece bastante. Na hora que você senta lá para fazer audiência, o magistrado pergunta: cadê a procuração, doutor? Tem procuração nos autos? Aí você vai dizer: tem não. Porque você não sai da procuradoria sem uma procuração, sem nada. E isso causava algum ruído na Justiça do Trabalho, que teve essa situação pacificada posteriormente, né? O Tribunal Superior do Trabalho, ele editou a súmula 436 para fixar União, Estado, Distrito Federal e suas autarquias e fundações públicas, quando representados em juízo ativa e passivamente por seus procuradores, estão dispensados do instrumento, da juntada de instrumento de mandato e da comprovação do ato de nomeação. Então, veja, você não tem que levar, por exemplo, porque você não tem um contrato de trabalho, você não tem um subestabelecimento, você não tem uma procuração ali para atuar naqueles autos. Né? Via de regra, sei lá, você às vezes pode trabalhar, eu já ouvi falar de procuradoria municipal, principalmente contrato pela CLT, mas enfim, estou falando normalmente, o que acontece usualmente, que você toma posse em um cargo público, né, por meio de um ato complexo, um ato união, de um lado, um ato condição de outro, que você aquece para que sobre você incida determinado regime. Então, o máximo que você tem é seu termo de posse. Então, precisa levar o termo de posse, precisa levar o diário oficial. TST disse que não, né, dispensa esse instrumento, juntada de instrumento de mandato e de comprovação de ato de nomeação. Mas aí também, né, pelo amor de Deus, você tem que pelo menos se declarar procurador. Não dá para você também assinar como advogado e esperar que o juiz adivinhe que você está ali na condição de advogado público. É isso que diz o inciso 2. Para efeitos do item anterior, é essencial que o signatário, ao menos, declare esse exercência do cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, por exemplo, eu, quando termino ali a minha quando eu compareço, quando eu assino minhas manifestações, assino Felipe Gonçalves Fernandes, procurador do Estado, OAB-SP número tal. Então, nesse caso, você não precisa juntar um instrumento de mandato, mas, pelo menos, você tem que se declarar exercente do cargo. Né? Eu fui procurar na internet, julgados, e de fato tinha alguns de procuradores que simplesmente assinaram como advogados. E aí, nesse caso, não se declararam exercentes do cargo, o que não é considerado suficiente pelo Tribunal Superior do Trabalho. Um outro aspecto relevante acerca dessa legitimidade é o J318 da SDI 1 do TST, vá anotando aí, que diz que os estados e os municípios não têm legitimidade para recorrer em nome das autarquias e das fundações públicas. É lógico,
esses entes, eles têm personalidade jurídica própria, né? Então, veja, você a rigor não pode, você representa, vamos dizer, o Estado de São Paulo, você não pode chegar ao Estado de São Paulo, vem em nome próprio recorrer em favor da autarquia X. Elas têm ali personalidade jurídica própria, elas recorrem por elas mesmas. E, eventualmente, eles podem ser representados por procuradores do Estado, dos municípios, mas aí a gente está falando de lei, né? Competência dentro do direito público, ela se dá por meio de lei. Então, você tem que ter alguma lei que autorize isso, né? Os procuradores estaduais e municipais podem representar as respectivas autarquias e fundações públicas em juízo somente se designados pela lei da respectiva unidade da federação ou se investidos de instrumento de mandato válido. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, de onde eu gravo esse vídeo, existe uma disposição que incumbe aos procuradores do estado representarem tanto a administração direta quanto a autarquias. Então, nesse caso, veja, existe uma competência legalmente estabelecida. O que a gente está querendo dizer aqui? Se é direito público, você não pode livremente dispor dessa maneira. Então, estados e municípios não têm legitimidade para recorrer em face de autarquias. Por outro lado, os procuradores, eles podem ser designados por meio de lei ou por instrumento válido, nesse caso, para representarem esses entes da administração indireta. Legal. E aí eu falei para você, então, você vai lá, né, como procurador, como advogado público, vai fazer audiência na Justiça do Trabalho. E aí você me pergunta, mas Felipe, tem que fazer audiência? Vou dizer, ó, como regra, você tem que fazer audiência. A Fazenda Pública, quando ingressa no processo do trabalho, quando ela, né, contrata empregados e por isso se submete a essa justiça, ou fez um contrato com uma terceirizada, e aí, por esse motivo, foi acionada na Justiça do Trabalho, ela tem que comparecer, né? Pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia prevista no artigo 844 da CLT. O que acontece? Se você é o reclamante, você não comparece à audiência inaugural, vai sua reclamação trabalhista ser arquivada. Por outro lado, se você está na condição do empregador, você terá contra si aplicada ali a pena de confissão contra a matéria fática, né? A revelia, você terá a revelia contra você. Então, a rigor, como regra geral, a Fazenda Pública deve comparecer, sim, à audiência. Mas aí, né, o que acontece é que muitas vezes, e aí aqui já é a prática falando, a matéria atinente à Fazenda Pública, ela é matéria somente de direito, e aí os próprios juízes do trabalho, eles determinam que a Fazenda apresente defesa por protocolo, mas aqui é uma coisa da praxis, né? Por lei, via de regra, a defesa no processo do trabalho é apresentada em audiência. Nesse caso, então, as partes devem comparecer, inclusive a Fazenda Pública, sob pena de aplicação das penas legais. E aí tem a questão também dos prazos da Fazenda Pública. Como é que funcionam os prazos, né, para a administração pública quando no processo do trabalho? Isso aí o pessoal me pergunta de vez em quando também. Felipe, como é que funciona? É o seguinte, para efeitos de processo do trabalho, nós temos o Decreto-Lei 779 de 69, que para o processo do trabalho continua válido e vigente. A gente tem aqui a aplicação dele, que estabelece o quê? Que nos processos perante a Justiça do Trabalho constituem privilégio da União, Estado, Distrito Federal, município e das autarquias ou fundações de direito público federais, estaduais e municipais que não exploram a atividade econômica, o quádruplo do prazo fixado no artigo 841 e fim da consolidação das leis do trabalho e o prazo em dobro para recurso. Então, como é que funciona? Basicamente, você tem prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. É assim no processo do trabalho. Mas, Felipe, você não me falou que a contestação do processo do trabalho ela é apresentada via de regra em audiência. Como é que estabelece esse prazo para contestar, então? Eu pego a data da audiência, multiplico por 4 e apresento a minha defesa? Não, não é bem assim. Na verdade, ele se refere ao artigo 841 da CLT, que diz o quê? Vamos lá. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Então vejam que o prazo ali, né, dentro das condições ideais, condições normais de temperatura e pressão, a gente sabe que no dia a dia esse prazo acaba ficando mais extenso, né? Mas via de regra, o dever ser, né, da lei é que esse prazo para a defesa, né, para a audiência no processo do trabalho, seja de 5 dias.
Para efeitos de fazenda pública, é quádruplo, né? É em quádruplo, né? Ou seja, 4 vezes 5. Prazo mínimo para a fazenda pública contestar ou comparecer à audiência é de 20 dias. Então, nesse caso, vejamos, prazo mínimo para contestação, 20 dias. E em caso de recurso, 16 dias, né? Porque no processo do trabalho, via de regra, os prazos se dão em 8 dias, é o octídio legal, né? E aqui para a Fazenda Pública, em dobro 16, né? 16 dias. Lembrando que os prazos no processo do trabalho, já desde um tempo, são contados em dias úteis. E tem outra coisa, aqui em relação à Fazenda Pública, essa é uma prerrogativa que eu considero de muita valia, né? Que é a ausência de preparo. Preparo, eu lembro quando eu era estagiário, né? Que às vezes pegava uns processos trabalhistas e estudava um BO tão grande, porque você tinha que fazer aquele depósito recursal, você tinha que recolher as custas, e às vezes a empresa não queria pagar, você via o prazo ali na sexta à tarde, não tinha mais ninguém na empresa, tinha que recolher as guias, e esses valores são altos no processo do trabalho, então sempre davam um chabu. Mas vamos lá mostrar como é que funciona, né? Então o preparo, ele é referente às custas e ao depósito recursal. Como regra, no processo, na Justiça do Direito do Trabalho, né, no processo do trabalho, as custas são pagas ao final pelo vencido. No entanto, no âmbito recursal é diferente, né? O pagamento dessas custas é pressuposto recursal e deve ser comprovado dentro do prazo recursal. Então, para recorrer, você deve fazer o devido preparo, né? Ou seja, recolher custas mais depósito recursal. Só lembrando aqui, né, que é o J 140 da SDI1 do TST, ela diz que em caso do recolhimento insuficiente das custas e do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se concedido o prazo de 5 dias e o recorrente não complementar o valor devido. Então, nesse caso, ele deve efetuar o recolhimento. Se for insuficiente, ele vai ser intimado para complementar o valor. Enfim. E quando você advoga para a fazenda pública, como é que funciona? Aqui é realmente uma prerrogativa muito significativa no seu direito de recorrer, porque a fazenda é isenta de custas e depósito recursal. Então, você não vai precisar recolher as custas para recorrer no processo do trabalho, nos termos do artigo 790-A da CLT, Instrução Normativa 393 do TST. Então, observe, você estará isento de preparo, você não vai precisar recolher guias, né? Seu recurso não será deserto caso você assim não faça, porque você não tem obrigação disso. E aí, por fim, você viu, né? A gente viu a representação, viu a questão da audiência, viu a necessidade de comparecimento, você recorreu, mas vamos lá que transitou em julgado a ação e agora você vai ter que pagar, né? Você vai ser intimado para pagar. Como é que funciona a execução por quantia certa contra a fazenda pública? Vamos lá. Em relação a uma empresa privada, um empregador, né, da iniciativa privada, que trabalha, enfim, normalmente aí com qualquer atividade, ele deverá, passou a execução, são homologados os cálculos, ele deverá, após garantida a execução, né, ou penhorado os bens, ele terá o prazo de 5 dias para opor embargos à execução. Só que a fazenda pública, ela tem a prerrogativa da impenhorabilidade de bens. A dívida judicial dela, né, os débitos judiciais dela são pagos por RPV ou por precatório a depender do valor. Então veja que aqui, após a fixação do valor, o rito segue diferente. Então aqui ela não vai precisar nomear bens à penhora, não terá bens penhorados e será citado nos termos do artigo 535 do CPC para que apresente embargos à execução no prazo de 30 dias. Então, prazo de 30 dias para a Fazenda Pública, sem a penhora de seus bens. Pessoal, é isso. Fiz aqui um voo muito rápido, né? Um videozinho curto para que não cansar muito vocês também. Mas a ideia aqui foi trazer alguns dispositivos que eu considero relevantes acerca da Fazenda Pública no processo do trabalho. Agradecemos a atenção, a audiência de vocês. Caso tenham gostado do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até a próxima.